Deus seja louvado, pastor. Muito obrigado por essa belíssima homenagem, pela oração acima de tudo, pelo presente. Ele veio na hora certa e a gente louva a Deus por isso. Agradeço também aos anciãos e líderes desta querida igreja e todos vocês que de alguma forma participaram durante essa semana. A Deus seja a honra e a glória e o louvor. E obrigado por sua presença aqui conosco nesta manhã. Eu não sei se está sendo transmitido pela internet, está? Então eu quero cumprimentar a você que nos assiste pela internet. Receba nosso abraço. Estamos ao vivo aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Jardim Firenze, em Hortolândia, São Paulo. Você é o nosso convidado de honra a conhecer essa igreja, a conhecer este povo maravilhoso. Se ainda não conhece, tá bom? E ainda dá tempo de você compartilhar o link com pelo menos mais 5 pessoas. Seja um evangelista, seja um mensageiro da esperança. Viralize esperança. Muitas pessoas podem ser alcançadas e transformadas por Deus mediante a palavra do Senhor. Tá bom? Que Deus te abençoe. Fique conosco em oração para Deus falar ao nosso coração. Muito bem, amigos, a mensagem de hoje está baseada no livro de... Antes vamos fazer mais uma prece. Vamos fechar os olhos, por favor. Pai querido, continuando a oração já feita, nós te louvamos, te exaltamos pela semana de evangelismo, por tua presença, pela manifestação do Espírito Santo aqui nesta igreja, em todos nós. Não merecemos nada, Senhor, mas o Senhor bondosamente tem atuado, tem feito obras magníficas, tem tocado os corações, e a gente louva e exalta o teu santo nome. Obrigado, Pai, pela companhia, amizade e liderança do pastor Cláudio, sua família, os anciãos também. Que o Senhor derrame bênçãos especiais sobre eles, proteção, vida, saúde, e que eles continuem sendo instrumentos nas tuas mãos. Abençoe cada membro desta igreja, aqueles que estão conosco e não frequentam aqui, mas faz parte da nossa família. Ó Pai querido, abençoe também a programação de hoje à noite, traga o teu povo para ouvir a tua voz. E agora, Pai, ao abrirmos a tua palavra, que o Senhor abra nosso entendimento para compreendermos a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós. Lava-nos no sangue de Cristo, nos dê a tua paz, em nome de Jesus, amém. Muito bem, deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém que está vindo nesta manhã e que na semana não pôde vir? Tem alguém? Temos aí um grupo especial. Muito obrigado, viu, pela presença de vocês. Deus seja louvado por vocês. Eu convido você a abrir a palavra no livro de Mateus, capítulo 14. E vamos a partir do verso 22. Mateus, capítulo 14 e o versículo 22. São Mateus, capítulo 14 e o versículo 22. 22 em diante. Está escrito assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Verso 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Verso 28. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco,
andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Até aí. Logo a seguir, são as primeiras palavras que lemos no verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Amigos, diz o texto, logo a seguir o quê? E o que levou Jesus a dar uma ordem tão incisiva aos seus discípulos como nunca fizera antes? A palavra compelir foi uma ordem incontestável. Eles deveriam passar para o outro lado. E normalmente, Jesus ia com eles no barco. Mas desta vez, Jesus ficou despedindo as multidões e compeliu os seus discípulos a embarcar e a passar adiante dele. Qual a razão? Jesus não faz nada sem um propósito e sem um plano. Ele conhece o coração humano, conhece as intenções humanas. Antes desse episódio, encontramos um grande e maravilhoso milagre que Jesus operou. Foi a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Com 5 pães e 2 peixinhos, Jesus alimentou aproximadamente 15.000 pessoas. Eram 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Alguns calculam 15.000, 10.000, foram milhares. Se fosse 100 pessoas. Irmãos, com 5 pães e 2 peixes, alimentar milhares. Isso indica que Jesus pode todas as coisas. Nada é impossível para Jesus. Esse foi um dos milagres, mas os outros que ele fizera: curou cegos, surdos, leprosos. Enfim, Jesus demonstrou claramente que era divino e, em união com o Pai, fazia grandes e tremendos milagres. Mas saiba que o maior milagre não é a multiplicação dos pães e dos peixes. Também não é a cura física, nem a ressurreição de Lázaro. O maior milagre que pode acontecer na vida de um ser humano chama-se a conversão, a mudança de vida e a mudança do coração. E esse milagre Jesus está disposto a fazer na sua vida e na minha vida, caso você permita. E quando os discípulos viram Jesus alimentando multidões com 5 pães e 2 peixes, ficaram maravilhados. E agora, liderados por Judas, eles tentaram fazer algo diabólico. O que foi? Amigos, os apóstolos, que eram os mais íntimos de Jesus, bem como todos os seguidores de Cristo, os discípulos em geral, pensavam que em algum momento Jesus se autoproclamaria rei de Israel. Porque todos os judeus da época pregavam e acreditavam na vinda do Messias, mas na cabeça deles, o Messias não nasceria de uma virgem, nem andaria simples como andou, nem comeria com os pecadores e nem morreria. Ao contrário,
Imaginavam que o Messias viria como um poderoso guerreiro, com um exército para destruir ou eliminar o exército romano e ocupar o trono de Israel. Porque, afinal de contas, o Messias vinha da linhagem de Davi, e Deus havia prometido que nunca faltaria um rei da linhagem de Davi. Então, na cabeça deles, o filho de Davi, o Messias, viria para libertá-los do jugo romano. Irmãos, o povo judeu pagava imposto para Roma. Os Césares, quando passavam, os judeus tinham que se curvar. E caso contrário, poderiam ser torturados e até morrer. Então eles ansiavam a libertação. E agora Jesus vem curando, multiplicando pães e peixes, fazendo grandes milagres. Eles pensaram, se esse é o Messias, em algum momento vai assumir o trono de Israel. O povo de Israel vai triunfar. Mas andavam com Jesus, viam Jesus, ouviam os sermões, e em nenhum momento Jesus falava assim, eu vou ocupar o trono de Roma, ou o trono de Israel, vou libertar vocês, desse jeito. E eles pensavam, ele é muito modesto, ele é muito humilde, muito simples, alguém tem que fazê-lo rei. Irmãos, era inimaginável que o Messias morresse na cruz. Se você ler Mateus, Marcos e Lucas, especialmente chamado de evangelhos sinóticos, semelhantes, os 3 primeiros, são 4, né? João, mas os 3 são chamados de evangelhos sinóticos. Você vai encontrar vários textos em que Jesus chamava os seus discípulos e falava assim, ó, convém que o Filho do Homem seja entregue aos gentios, padeça muitas coisas, sofra, seja crucificado, morra, mas ao terceiro dia ressuscite. Está lá. Mas diz a Bíblia que os discípulos ouviam, não entendiam e não tinham coragem de perguntar. Sabe quando você ouve um sermão, um estudo bíblico, e alguma coisa você não entende, fica com uma dúvida e não vai atrás para tirar a dúvida? Isso é perigoso, porque um dia pode lhe faltar, ou seja, você pode precisar. Então, se você tem alguma dúvida, questione, vai atrás, tire a dúvida, porque senão futuramente você pode ser prejudicado. Como assim, pastor? Exemplo, Ellen White, escritora adventista, inspirada por Deus, diz que 2 assuntos bíblicos devem ficar bem claros em nossa mente, para futuramente não sermos enganados. 2. Um é a questão do sábado. Você precisa entender por si mesmo, pela palavra, que o sábado não foi abolido. O sábado não é o domingo. O sábado é o sábado. E você, por si mesmo, deve saber isso pela palavra. Outro assunto é sobre a morte, o tema que abordamos ontem à noite. Porque através desses 2 assuntos, Satanás vai enredar o mundo todo. Ou seja, pervertendo essas mensagens bíblicas, vai enredar o mundo todo. O sábado será pedra de toque. A gente sabe que o domingo vai ser imposto como dia de guarda oficial, como uma possível solução para os problemas humanos. E aqueles que não aceitarem serão chamados de fundamentalistas, o que já são chamados, e contra a ordem mundial, contra o bem comum dos povos. E a questão da morte, irmãos, a questão da mortalidade da alma, e não imortalidade da alma, porque através desse engano que começou lá no Jardim do Éden, milhares hoje estão sendo enganados. Então Jesus dizia, essa grande verdade, eu vou morrer, ser sepultado e vou ressuscitar. Eles ouviam, não entendiam, mas não tinham coragem de perguntar. Fato é, irmãos, quando Cristo morreu, todos se decepcionaram e fugiram. Os discípulos. Porque na cabeça deles Jesus não morreria. Jesus seria o rei de Israel.
Mas ele é muito modesto, muito simples, muito humilde. Então, é o seguinte, alguém tem que fazê-lo rei. E agora, irmãos, liderados por Judas, que Judas era ganancioso, Judas queria ser um dos líderes com Jesus no reino, disseram, vamos coroar Jesus à força, vamos colocá-lo como rei à força. Esse é o momento. Um líder como esse, alimentando milhares com 5 pães e 2 peixes, nenhum exército passa fome. É o momento. Vamos lá. Irmão, Jesus sabia que aquilo vinha de Satanás. Jesus conhecia o coração de cada um deles. Irmãos queridos, Jesus não veio para ocupar um trono terrestre. Ele veio para ocupar o trono do seu coração. Não veio para usar uma coroa de ouro, mas para usar uma coroa de espinhos. Não veio para libertar Israel do jugo romano, da escravidão romana, mas veio para libertar o ser humano da escravidão do pecado. E o único meio de fazer isso era dando a vida por nós na cruz do Calvário, o que realmente fez. E tudo estava planejado. Se você ler João 17, verso 1, a oração sacerdotal, Jesus diz, Pai, é chegada a hora. Irmãos, Jesus sabia de tudo o que ia acontecer com ele. E era o único meio de salvar o ser humano. E nada faria Jesus desistir de amar você e salvar você. Mas o inimigo fez de tudo. Uma vez, Jesus ia para Jerusalém, Pedro disse, Senhor, e ele falou, vou lá, vou morrer. Mas Senhor, se o Senhor sabe que vai, e vai morrer, para que vai? Tem compaixão de ti mesmo. Sabe o que Jesus disse? Para trás de mim, Satanás. Veja o apóstolo Pedro, que não tinha compreensão correta da missão de Jesus ainda, mas Senhor, se o Senhor vai para lá e sabe que vai padecer, vai morrer, para que vai? Não vai, tem compaixão de ti. Olha, voz do inferno. Porque Jesus veio para morrer. E sem a morte de Jesus, irmãos, nós estaríamos perdidos. E agora eles queriam coroá-lo como rei. Jesus, sabendo disso, dessa ação diabólica, compeliu os discípulos a embarcar. Passem para o outro lado. Mas mestre, passem. Mas Senhor. E ele ficou lá sozinho, despedido das multidões. E os discípulos, irmãos, contrariados, chateados, tristes. E agora, a incredulidade tomou conta dos discípulos. Será que este realmente é o Messias? Por que não permite ser coroado como rei? Por que não assume logo o trono? Não é o Messias? Estamos seguindo um impostor, é um falso profeta. A incredulidade, a dúvida, o medo tomou conta do coração dos discípulos. Irmão, Jesus contava com aquele grupo de pessoas, assim como conta com você. E se tem alguma coisa que está fazendo você duvidar, fazendo você ficar incrédulo, Jesus vai fazer alguma coisa para que essa incredulidade acabe. E que você se firme na fé, porque Deus conta com você. Deus te chamou. Uma vez um pregador contou uma rápida história, que eu considero uma ilustração, dizendo que quando Jesus ressuscitou e foi ao céu, os anjos chegaram e falaram assim, mestre, o Senhor escolheu seus apóstolos e muitos discípulos seguidores? Sim. O Senhor conta com eles, não conta? Sim. E se eles falharem? Cristo respondeu, eu não tenho um plano B, eu confio neles. Já
imaginou, irmãos? Deus confia que a sua igreja vai se levantar como um só homem, guiado pelo cabeça que é Cristo, e vai concluir a obra nessa terra de evangelização. Jesus contava com aquele grupo, mas agora a incredulidade, o medo, a angústia, a depressão, a tristeza, a dúvida tomou conta. Não é o Messias, não é o nosso libertador. Contrariados, entraram num barco e foram, e outros barquinhos foram também. E começaram a navegar, e Jesus despediu as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte para orar sozinho. O Monte das Oliveiras, local habitual de retiro do mestre. Irmão, Jesus sabia que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A luta é contra as forças espirituais do mal. E se Jesus, imaculado, perfeito, santo, o Filho de Deus, passava noites em oração, horas aos pés do Pai, quem é o ser humano para tentar vencer por suas próprias forças? Jesus era homem de oração. A vida do mestre era dividida entre o monte da comunhão e o convívio com as multidões. Antes de falar com os homens sobre Deus, ele falava com Deus sobre os homens. Ele recebia para dar palavras de graça, de compaixão, de esperança, de misericórdia a um mundo carcomido pelo pecado. Por isso Jesus disse: vinde a mim. Ele sim tem autoridade para dizer: vinde a mim. Eu não, e você também não. Somos pecadores. O que é que eu tenho para te dar? Nada. Mas Jesus tem tudo. E ele passava noites em oração, irmãos. Não todas as noites, mas muitas noites. E ele orava para Deus batizá-lo com o Espírito Santo e que a missão fosse concluída com sucesso. E eu pergunto a você: é você um homem de oração? Quanto tempo você passa em comunhão com Deus? Em oração e estudo da Bíblia? E quanto tempo você passa em frente às outras coisas? A internet, a jogos, a trabalho, que tudo tem sua importância. Tudo tem sua importância. Hoje em dia você não trabalha sem internet praticamente, sem WhatsApp, sem as coisas que são via redes sociais, notícias assim por diante. Mas, irmãos, entenda que o segredo do sucesso está aos pés de Jesus. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Eclesiastes 10, verso 10, nova versão internacional. Afiar o machado é o preparo, é estar aos pés de Jesus. E Deus vai te abençoar e te usar conforme a sua vontade. A maior tragédia de alguém que se diz crente é não orar e não estudar a palavra de Deus. Às vezes ora, mas é um minuto. Sair de casa, irmãos, sem passar pelo menos 1 hora aos pés de Jesus é sair. Não se atreva a sair de casa sem passar um tempo considerável aos pés do Salvador. Jesus disse aos seus discípulos: vocês não podem vigiar nem sequer 1 hora? Pastor, orar 1 hora, estudar a Bíblia 1 hora, isso é fanatismo. Será? E se você vai assistir um jogo de futebol na televisão? Quanto tempo é? 45 fora os comentários. Não é fanatismo? E quando vai ao shopping? Coisa boa de fazer, se for necessário. Fica horas e horas, não é fanatismo? E por que para Deus é?
Será que não estamos invertendo os valores? Será que o mundo não está entrando no nosso coração? Será que não estamos aprovando aquilo que o mundo faz e o que Deus não aprova? Será que não estamos aplaudindo o pecado? Amigos, se há um tempo em que precisamos dedicar mais tempo ao Salvador, esse tempo chama-se hoje. A oração não vai te salvar, mas a oração nos liga ao infinito Deus. Jesus era um homem de oração, amém? E Jesus foi ao monte sozinho orar por quem? Pelos seus discípulos. Já era praticamente, já deu o pôr do sol, Jesus estava orando, e eu imagino a oração de Cristo. Pai, meu Pai, por favor, tira a incredulidade do coração dos meus discípulos. Pai, eu os chamei, eu conto com eles, o Senhor me orientou a chamá-los, mas agora estão tristes, angustiados, chateados, pensando que eu não sou o Messias. Senhor, eu vou morrer na cruz, eu vou pagar o preço do pecado deles, eles precisam crer em mim. Se continuarem assim, o inimigo vai dominá-los. Pai, faça o que for necessário, mas abençoe, faça um milagre na vida dos meus discípulos. Irmãos, olha aqui. E Deus fez. E olha como fez. Enquanto Jesus orava de forma intercessora, uma tempestade se abateu no mar. Uma tempestade que os discípulos nunca haviam enfrentado. Veja que eram pescadores. Eles tinham muitas experiências em alto mar. Quantas tempestades haviam enfrentado, mas essa era diferenciada. Relâmpagos, trovões, ondas gigantes, tsunamis, o vento contrário e o barco quase indo a pique. Eles fizeram de tudo para se salvar. Olha para cá. A tempestade que você pode estar passando agora pode muito bem ser o resultado da oração de alguém. Ah, pastor, o que é isso? Vou repetir. As lutas e tribulações que uma pessoa passa na vida pode muito bem ser o resultado da oração intercessora de alguém por você. E essa tempestade é para o seu bem. Ninguém aqui é masoquista. Ninguém quer a tempestade. E não é Deus que lança os problemas. Mas Deus pode muito bem permitir para fazer um milagre na sua vida. E na minha vida. Porque quando tudo vai bem, a gente não clama. A gente não ora, não suplica. Não acorda de madrugada. Quando tudo vai bem, quando tem dinheiro, tem saúde. Irmãos, essa pandemia que não vem de Deus, esse vírus que é maldito, mas uma coisa eu digo, a igreja nunca orou tanto em toda a sua vida. Tem a tal da sala, como que é o nome? É 57 ou 157? 57, é uma maravilha isso aí. Quantos projetos de oração, a igreja orando, clamando, até pessoas que nunca oraram começaram a orar. Não é Deus que lançou a pandemia, mas Deus transforma as maldições em bênçãos. Deus tira a luz das trevas. Deus tem seus caminhos na tormenta. Enquanto Jesus orava, a tempestade se abatia no mar. Para quê? Porque Deus queria curar os seus discípulos. Tem uma história ilustrativa que diz assim: uma vez uma mulher viúva, tinha apenas um filho de 7 para 8 anos, ela tinha um problema de saúde e tinha um remédio certo para ela. E aquele remédio acabou. De madrugada ela começou a cuspir sangue. Estava com uma situação muito complicada.
O remédio não tinha mais. Ela acordou o filho. Filho, por favor, filho, a farmácia está em tal lugar e o farmacêutico mora ao lado. Filho, corra, peça para o farmacêutico pegar tal remédio e corra de volta, porque senão a mamãe vai morrer. E o filho de pijama, né, tentando limpar os olhos, tá bom, mãe. E saiu na disparada. E chegou lá, farmácia fechada, mas o farmacêutico morando ao lado, ele bateu na porta, bateu, e o homem não acordava. Ele batia, e o homem não acordava. Ele, meu Deus, e agora? Aí, uma luz se acende lá no fundo, alguém começa a descer as escadas, ele acordou. Aí ele abre uma porta, que foi, garoto? O senhor conhece minha mãe? Minha mãe está precisando de tal remédio, ela está lá numa situação muito complicada. Por favor, pega o tal remédio, depois ela paga, me ajuda. Tá bom. Entrou na farmácia, ligou uma luz ali, pegou uma escadinha, subiu, pegou um vidro do remédio, desceu. Toma, garoto. Muito obrigado, muito obrigado. E saiu na disparada. E o homem desligou a luz, fechou a porta da farmácia, entrou, começou a subir as escadas em direção à sua casa, parou no meio da escada. E falou, meu Deus, o que eu fiz? Espera aí. Desceu rapidamente, olhou na rua, cadê o garoto? Já tinha ido. Não sabia que altura, mas já tinha ido. E ele abriu novamente a farmácia, acendeu novamente a luz, subiu a escadinha. Meu Deus, eu peguei o remédio errado. Se aquela mulher tomar esse remédio aí, que ela morre mesmo. E ele voltou na rua, cadê o garoto? Se ajoelhou ali na rua e fez a seguinte oração, meu Deus, faça o que for necessário, mas que essa mulher não tome esse remédio. E falou, o que eu faço? Vou lá, não vou, meu Deus, e agora? E ele estava ajoelhado quando avistou o garoto voltando. Aí ele se levantou. O garoto corria e estava chorando. E quando chegou mais perto, ele percebeu que o garoto estava com o pijama rasgado, aqui no joelho, aqui no cotovelo, e sangrando aqui. E o garoto chorava, arranhado aqui. E o garoto falou assim, meu Senhor, me perdoa, me perdoa. O que aconteceu? Eu corri tanto que eu tropecei, eu caí, eu quebrei o vidro do remédio. E o farmacêutico abraçou aquele garoto e falou assim, ó Deus, o Senhor ouviu a minha oração. E o garoto falou assim, o quê? Eu caí, quebrei o remédio, estou sangrando, estou machucado, o Senhor está agradecendo a Deus? Amigos, você entendeu a mensagem? Jesus orava e a tempestade se abatia no mar. Era de noite. E agora? Jesus não estava com eles. Lembra de uma outra oportunidade que Jesus estava no barco? Veio uma tempestade. Eles acordaram Jesus. Jesus se levantou e disse, cala-te e aquieta-te. Mas Jesus agora não estava no barco. Era um outro episódio. E eles perguntaram, cadê Jesus? Cadê o mestre? Onde está o Senhor? Vamos morrer. Irmãos, a tempestade leva a gente a clamar, a orar. Não deveria ser assim. Mas a natureza humana, irmãos, quando tudo vai bem, para que vigília? Para que jejum? Para que oração? Deus não é autor da tempestade, mas Deus transforma as maldições em bênçãos. E diz a palavra que na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, era o período, considerado o período mais escuro, né? Entre 3 e 6 da manhã, enfim, Jesus vai em direção aos seus discípulos. E outra, andando por sobre o mar. E Jesus era pesado, irmãos, mas não afundou não. Mais um milagre. Raios, trovões, relâmpagos, ondas gigantes, e Jesus andando, caminhando por sobre o mar. E os discípulos lá, o barquinho quase indo a pique. E de repente um clarão, as pessoas veem, é um fantasma. Ele falou assim, sou eu, não temais. Por que eles falaram fantasma? Irmãos, eles estavam com a mentalidade grega.
Os gregos queriam helenizar os judeus. O que é helenizar? Tornar a mentalidade dos judeus grega. E os gregos sempre acreditaram em fantasmas. Eles dividem o corpo como corpo e espírito. O que afeta o espírito não afeta a carne. Irmãos, isso não existe. Nós somos uno. Afetou o corpo? Se você beber bebida alcoólica, usar drogas, isso afeta a sua vida espiritual? Claro que sim. Mas para os gregos, não. Então, os discípulos, influenciados pela mentalidade grega, é um fantasma. O fantasma não existe, irmãos. Cristo falou assim: sou eu, não temais. Jesus sempre chega dizendo assim: não temas, sou eu, paz seja convosco. Jesus chega para acalmar. Jesus chega para tranquilizar. Aí Pedro, olha só que história bonita. Olhando, és tu, Senhor? Se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre o mar. E sabe o que Jesus disse? Vem. Olha o convite de Jesus ante o pedido de Pedro. Vem. E Pedro foi ou não foi? Foi ou não foi? Andou ou não andou sobre as águas? Agora para um pouco para pensar. Presta atenção no que vamos dizer. Jesus poderia falar assim: Pedro, você está louco? Você está com a cabeça? Pedro, você quer vir até mim? Pedro, você não está vendo a tempestade, Pedro? Você não está vendo as ondas gigantes? Os raios, os trovões? Pedro, espere eu fazer um milagre, acalmar a tempestade, depois você vem. E por outro lado, Pedro também não esperou a tempestade acalmar. Pedro, irmãos, em meio à tempestade, olhando para Jesus, foi e caminhou sobre as águas. Olha aqui, olha para cá. Não espere circunstâncias favoráveis para aceitar Jesus. Tem gente que fala assim: eu vou para a igreja, mas quando acontecer isso, aquilo, outro. Você coloca condições. Irmãos, nunca haverá uma condição assim, tudo bem, está uma bonança para que você siga, para você tomar a decisão, ser batizado ou permanecer firme. É em meio a coronavírus, é em meio a tempestades, a enchentes, é em meio a economia abalada, é em meio a doenças. Você tem que ir, porque Jesus chamou. Ele vai te sustentar, Ele vai te conduzir. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Tudo posso naquele que me fortalece. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Creia, confie, tome a sua decisão. Não espere uma circunstância favorável. Agora eu vou. Não, é agora, é hoje. Em meio às lutas. Ah, pastor, primeiro eu tenho que fazer faculdade. Primeiro eu tenho que me aposentar. Primeiro eu tenho que fazer isso. Não. Jesus te chama agora, porque Ele tem planos para você. Aquele que te chama, cuida, protege, faz milagres. Pode vir, Pedro. E Pedro, queridos irmãos, com o olhar fixo em Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, andou por sobre as águas agitadas, a tempestade, e Pedro era pesado e não afundou. Enquanto manteve o olhar fixo em Cristo, não afundou. Olhar para Jesus em meio ao coronavírus, manter o olhar fixo em Cristo em meio às tempestades da vida, eis o segredo para não afundarmos. Mas infelizmente, Pedro tirou o olhar de Jesus, olhou para trás, olhou para si mesmo como que dizendo: olha, eu consigo, eu posso.
Irmãos, todas as vezes que você se exaltar, vai cair. Pode ser crente ou ateu, pode ser pastor ou membro, pode ser um profissional lá fora ou não. Se você se exaltar, literalmente eu digo, vai cair. Isso é uma lei da vida, não é uma lei de um crente. A humildade precede a honra, mas o orgulho, a queda. Nunca pense que você é melhor que os outros. Não se estribe no seu próprio entendimento. Não olhe para você e fale assim, olha, eu sou bom. Irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Se você tem um talento, é Deus que te deu. Tem dons, Deus te deu. Para quê? Para a sua glória. Pedro, olha, tirou o olhar de Jesus, olhou para si. Pronto, afundou. Por que muita gente, irmãos, infelizmente se afunda nos mares revoltos dessa vida? Porque tira o olhar de Jesus. Eu me perguntava sempre, quando eu via esses sermões, que é um sermão, um texto maravilhoso, né? E quando eu via esses sermões, eu sempre perguntava, o que é olhar para Jesus? E o que é tirar o olhar de Jesus? Seria você pegar uma imagem de Jesus e ficar olhando para ela? Não. Presta atenção no que vamos dizer. Olhar para Jesus é manter a sua comunhão com Ele, mesmo em meio às tempestades da vida. Não corte a sua comunhão com Deus, porque é tudo o que o diabo quer. Uma vez que você corta a sua comunhão com Deus, está fadado ao fracasso, porque não há força nos seres humanos. Nossa luta, irmãos, não é contra a carne e o sangue, é contra as forças espirituais do mal. Eu conheci um rapaz numa região de São Paulo. Quando o conheci, nós o batizamos. Ele havia acabado de sair da prisão, porque havia matado um ser humano. E ele falou, pastor, ele chorava muito. Ele falou, pastor, sabe como tudo aconteceu? Zoavam comigo porque eu não usava drogas. Zoavam comigo. E eu falei assim, eu vou usar e eu vou dominar a droga. Vou mostrar para vocês que eu domino. Ele falou, pastor, foi a pior besteira que eu fiz. Comecei a usar, continuei usando. Daqui a pouco, pastor, eu não me via sem a droga. E cada vez mais pesada, maconha, cocaína, depois o crack. E para sustentar o vício, roubos, e cheguei a fazer o que eu fiz. Ele falou assim, pastor, nunca mais eu faço o que eu fiz. Quase que eu morri trocando tiros por aí. Irmãos queridos, não confie em si mesmo. Ajoelhe-se e fala, Senhor, salva-me. Agora, Jesus Cristo é tão maravilhoso, irmãos, que Ele nunca abandona o seu Filho. Mesmo que você o abandone, Ele não te abandona. Ele sempre estará pronto a ouvir uma mínima oração sequer, uma oração relâmpago. Em Caxias, Duque de Caxias, região do Rio de Janeiro, nós batizamos um rapaz que era do Comando Vermelho. O conheci quando ele entrou na igreja de muletas. Perguntei o que acontecera e ele contou para mim a história. Uma facção rival invadiu a área que ele estava e, trocando tiros, alguém acertou a perna dele, ele caiu. E o rapaz da facção rival chegou perto dele, ele no chão, colocou, ele foi com tal de ponto .50. Eu não entendo isso aí não. Minha arma é essa aqui. Mas ele falou um tal de ponto .50, colocou no peito dele e atirou 2, 3 vezes. Ele pegou e trouxe para mim a camiseta no caso, furada.
Ele falou, pastor, nenhuma bala entrou. Porque na hora eu fiz uma oração relâmpago. O pai dele era evangélico, acho que ainda é. A mãe, a família. E os pais estavam orando pelo filho. E ele falou, Deus, assim, relâmpago, só ele, Deus, sabe a rapidez. Me proteja, porque eu quero te servir. Não morreu, depois alguém pegou, levou para o hospital. Ele fez algumas cirurgias na perna. Ele mostrou para mim a perna. Ele falou, pastor, eu estou aqui. E nós batizamos ele, para a honra e a glória do Senhor. Pedro, irmão, se afundou. E ele deu o grito mais importante da sua vida. Salva-me, Senhor, que estou perecendo. E Jesus prontamente estendeu a mão. Veja que Jesus sempre vai estender a mão quando você orar. Ele não estende se você não orar. A não ser que alguém está orando por você. Aí ele ouve a oração da pessoa e estende. Porque ele sempre respeita a nossa liberdade. Ele estendeu a mão, pegou fortemente no braço de Pedro e falou assim, homem de pequena fé, por que duvidaste? E levantou Pedro. E abraçado com Pedro, de mãos dadas, e a tempestade ali, viu? E andaram ambos, novamente, por sobre as águas. Aí quando entraram no barco, aí sim, acalmou a tempestade. E se você ler o verso 33 de Mateus 14, vai ver que a tempestade fez o seu trabalho. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Entendeu? Onde está a incredulidade agora? Onde está a dúvida? Acabou. Verdadeiramente és filho de Deus. Irmãos, as tempestades e problemas e dificuldades são obreiras de Deus para moldar o nosso caráter. Tão somente, não tire o olhar de Jesus. Permaneça firme na fé. E mesmo que você tirou, Jesus está pronto a ouvir o seu clamor. Ele vai te resgatar quando você clamar. Porque Ele te ama. De fato, irmão, Jesus morreu. Cumprindo o que Ele disse, a profecia. Foi sepultado. Ressuscitou. E libertou cada um de nós da escravidão do pecado. Hoje, somos livres. Hoje, você e eu temos a oportunidade de dizer, Senhor Jesus, eis-me aqui, transforme a minha vida, me dê um novo coração e me prepare, tanto para a tua obra nessa terra, quanto para o teu reino celestial. Jesus sim, hoje e sempre é rei, mas Ele quer reinar no seu coração. Tirar você da escravidão do pecado, te libertar e te preparar para o reino da eterna felicidade. Mas você precisa tomar uma decisão. Não espere uma circunstância favorável. É hoje o dia da sua entrega. Em meio a coronavírus, as incertezas do amanhã, nós temos uma certeza: Deus permanece no trono. Deus permanece no comando. Por isso, não temas. Tome a sua decisão e se entregue a Deus. Você que já é batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, não tire o olhar de Jesus. Se tirou, volte a olhar. E você que ainda não é batizado, Deus está chamando você. Vem, meu filho.
pode vir. Eu estou te chamando. E se você aceitar e permanecer com o olhar fixo em Cristo, não vai afundar. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. O chamado está aí, o convite está aí, mas a decisão está em suas mãos. Sabe o que diz a palavra? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque ele fala hoje e não amanhã. Amanhã não poderia estar melhor que hoje? Pode ser que sim, mas os dias são maus. O mundo vai de mal a pior, infelizmente. Então é hoje o dia da sua entrega. Deus tem planos para você. E eu encerro contando uma história para depois termos uma música especial. Fizemos pela graça do Senhor, uma semana de evangelismo em Uberlândia, em Minas Gerais. E foi uma bênção. A igreja lotada todas as noites, era antes da pandemia. E teve uma noite, era uma terça-feira à noite. Eu falei assim, gente, amanhã, quarta-feira, eu quero chegar mais cedo na igreja, por volta de umas 10 para 7 ou 7 da noite, até 7h30, eu quero conversar e orar com todos aqueles que querem se batizar essa semana. E foi uma bênção, foram 22 pessoas. Aí repetimos o mesmo feito de quarta para quinta, hoje na quinta-feira também. E durante a semana, e nessas duas reuniões antes do culto, participou um homem. A história dele é interessante, por quê? Ele entrava na igreja com a esposa e com os filhos, eu não o conhecia, a esposa já era membro da igreja, os filhos também, e ele não. Mas esse homem não tinha um sorriso para dar. Claro que ninguém é obrigado a ficar sorrindo. Mas a situação dele era diferenciada. Ele era estranho. Fechado. Mas ia, amém por isso. E quando tinha apelo, ele ia na frente. Aí, quando foi naquela quinta-feira, depois da reunião prévia, depois do apelo, ele chorando, disse assim, pastor, eu posso conversar com você em particular? Falei, claro. Aí despedimos a todos. Eu falei, mas eu preciso que o pastor do distrito esteja comigo. Ele falou assim, tá bom. E o pastor já conhecia esse rapaz. Aí fomos num quartinho, numa sala. Aí estava ele, a esposa, depois chegaram os filhos, e eu e o pastor. E ele tremia, irmãos, literalmente tremia. Literalmente, tremia muito. Ele falou, pastor, eu quero me batizar sábado. Eu falei, amém, aleluia, glória a Deus, dei pulo de alegria, né? Mas eu não sei se eu posso, pastor. Eu falei, por quê? Pastor, eu vou contar um pouco da minha história. Eu tenho ódio no coração de alguém. Eu falei, de quem? Ele falou assim, da minha mãe. Aí eu falei, onde está a sua mãe? Ele disse, eu não conheço minha mãe. Eu falei, pronto. Tem ódio da mãe, mas não conhece a mãe. Pastor, nunca vi minha mãe. Quer dizer, eu vi quando era bebê. Eu falei, mas como é que você tem ódio da mãe? E ele tremia. Ele falou, pastor, sabe quantos comprimidos eu tomo para tentar dormir? Mais de 40. Eu não estou inventando não, irmão. Tem ele aqui no WhatsApp. Ó. Eu falei, rapaz, você não morreu por um milagre. Ele falou assim, pastor, é só Deus. Eu falei, mas e aí? Pastor, quando eu era criança, minha mãe ia para a balada, voltava bêbada, drogada.
E eu chorava porque eu queria mamar, eu queria leite, enfim, beber, né? E minha mãe me torturava, pastor. Eu era espancado. Tenho marcas no corpo até hoje. Mas a pior tortura, pastor, é que ela pegava cigarro aceso, bituca de cigarro acesa, e me queimava. Pastor, há pouco tempo atrás eu era líder de uma gangue, em outro estado. E ai de alguém se olhasse torto para mim. Era briga na certa. Eu tinha muitos bandidos a meu cuidado. Porque eu queria torturar as outras pessoas. Eu cresci revoltado. Uma vez minha mãe voltou da balada do mesmo jeito, bêbada e drogada. Além de me torturar, ela pegou uma mamadeira, fez uma mamadeira para mim, colocou leite e colocou óleo. Óleo. Esse óleo de fazer comida, era de soja, se não me engano. Fez um negócio ali e me deu, pastor. Eu fui parar na UTI. Meu pai que me contou. Os médicos me desenganaram. Meu pai pediu permissão, entrou no quarto, se ajoelhou e me entregou a Deus. Pediu um milagre. E Deus ouviu. Passaram-se alguns dias, eu saí da UTI, fui para um quarto. Passaram os dias, eu retornei para casa. Minha mãe me abandonou. Não me lembro quem é minha mãe, mas cresci revoltado. Se algum dia, pastor, ele falou assim, no passado, agora não. Se eu encontrasse minha mãe, eu ia torturar. Pastor, eu ainda tenho ódio. Muito ódio. Eu sei que estou errado. E quero me batizar no sábado. E agora? Eu falei, você reconhece que está errado? Sim. E pastor, oro todo dia para Deus tirar isso do meu coração. Leio a Bíblia todo dia. Eu falei assim, então Deus vai tirar. Mais cedo ou mais tarde o milagre vai acontecer. E eu falei, quem sou eu para impedir o seu batismo? O pastor do distrito aprovou. E no sábado seguinte, irmãos, para a honra e a glória do Senhor, batizamos esse homem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A semana terminou, nessa época eu morava em Petrópolis, Rio de Janeiro, e fazíamos uma conferência lá, porque a gente trabalhava nos 3 estados, Rio, Minas e Espírito Santo. Era a União Sudeste, como disse o pastor Cláudio, aqui é só um estado, que é o estado de São Paulo, lá eram 3. Aí voltamos para Petrópolis e eu fiquei na cabeça, meu Deus, será que esse homem vai permanecer firme na fé? É uma preocupação, né? Aí eu havia pego o WhatsApp dele, passado uns dias, permita-me dizer o que eu vou dizer agora, mas com muito respeito. Por favor, entenda, para você não sair daqui falando o que eu não disse. Presta atenção, vou falar com muito respeito. Esse homem tinha um cabelão aqui, ó. E tinha uma barbona. Não estou falando que é pecado você usar barba, por isso que eu falei, com respeito. Mas ele era assim. Aí, passados uns dias, eu entrei no Zap e falei assim, aí, como é que você está? Estou bem, graças a Deus. Aí eu falei, vem cá, quando é que você vai cortar o cabelo? E dar um trato no visual. Ele falou, pastor, meu pai, o que me ajudou, o que fez aquela oração, morreu de câncer. Olha só. E eu prometi deixar o cabelo bem grande para doar quando fosse necessário. E ele disse assim, pastor, chegou a hora. Eu tenho tudo aqui gravado, registrado. Aí passou uns dias, ele mandou uma foto. Eu não reconheci. Deu um trato no visual. Eu falei, rapaz. Aí ele mandou uma mensagem, pastor, estou dando estudo bíblico para 2 pessoas. E colocou aqui, pastor, já estou sorrindo o que era estranho para mim.
Aí passou mais ou menos umas 2 semanas. Pastor, já estamos há 7 pessoas estudando a Bíblia. Estudando a Bíblia comigo. Eu falei, louvado seja Deus. Irmãos, por que eu estou contando essa história? Porque Deus transforma. Se você manter o olhar fixo em Jesus, Ele vai transformar. E começa aqui, ó. No coração. Deus te ama. E te chama, filho, vem. E Deus vai te abençoar. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Nós vamos ouvir uma música agora, para encerrar o programa de hoje com chave de ouro. Mas antes da nossa amiga cantar, eu pergunto, você entendeu a mensagem? Ficou claro? Tem alguém aqui que ainda não é membro batizado na igreja adventista? Tem? Levante a mão se há alguém assim. Não? Ok. Olha, pastor, pela primeira vez, né? Ah, não, peraí. Tem alguém que já foi batizado e se afastou da igreja? Tem uma. Ok. Nós queremos orar por você e por todos aqui. Amém? Como é seu nome? Alexandre. Obrigado, Alexandre, por sua presença, viu? Deus tem planos para você. Amém? Você entendeu a mensagem, Alexandre? Ficou claro? Muito obrigado. Amigos, está você passando por alguma tempestade? Por alguma luta? Considera impossível de ser um vencedor nessa manhã? Eu quero que você coloque o olhar em Jesus. Eu quero que você mantenha a sua comunhão com Deus. E se entregue a Ele hoje, agora. Amém? Quantos querem? Levante a mão. Levanta a mão. Então fica em pé. Ouça essa música. Presta atenção na letra, é uma letra fantástica. Hoje se ouvir, diz a sua voz, não endureças vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrida alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura.
tem a cura para quem quer viver. Ele é o pão para qualquer sofrida alma. Ele traz a paz para quem nada tem. Jesus Cristo é tudo para quem quer viver. Ele é o pão da vida para quem quer viver. Ele é o pão. Que música linda, irmãos, viu? Deus seja louvado, viu? Pela música. Oremos. Pai Celestial, obrigado, porque o Senhor é o pão da vida. Obrigado, porque o Senhor convida a todos nós a irmos a Ti enquanto é tempo. Toma-nos em Teus braços. Afaste o mal da nossa vida. Nos dê humildade para segui-lo, servi-lo e amá-lo. Ó Pai querido, nos prepare para a volta de Jesus a essa terra. Quando o Senhor voltar, que nenhum de nós se perca, mas que todos estejamos preparados. Ao sairmos daqui, pedimos que o Senhor saia conosco, nos proteja, nos dê uma ótima tarde e à noite nos traga de volta para juntos estudarmos a Tua santa e bendita palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Nós agradecemos a tua presença, que Deus te dê um sábado muito feliz e pedimos que você espere um pouquinho, porque a saída será organizada pelos diáconos, de trás para frente, e assim que todos nós possamos ter um sábado muito feliz. Que todos os povos louvem a Deus, que o mundo inteiro adore o Senhor, pois somente